Portanto, vocês veem que não é suficiente apenas ter fé. É também preciso que façam o bem para provarem que a têm. A fé que não se manifesta por meio de obras é morta. A paz do Senhor, gente, nós vamos começar com mais uma leitura, capítulo 2 do livro sagrado do apóstolo Tiago. Vamos lá, vamos ler então? Tá escrito assim, ó. Meus irmãos, como vocês podem alegar que pertence ao Senhor Jesus, o Senhor da glória, se mostrarem preferência por certas pessoas? Tá vendo? Se entrar na igreja de vocês um homem vestido de roupas finas, né? Olha aí, e com preciosos anéis de ouro nos dedos, e também entrar outro homem pobre, né? E vestido de roupas velhas e sujas, e vocês derem atenção especial ao homem rico e lhe derem o melhor assento da casa e disserem ao homem pobre: você pode ficar em pé ali, se quiser, ou então sente-se no chão, perto dos meus pés. Neste caso, vocês estão discriminando pessoas, baseando-se em motivos errados ao julgar uns aos outros. Gente, eu conheci pessoas que já falaram sobre isso. Conheci uma pessoa que ele falou assim, ele era bem de vida. E ele chegou perto de um pastor e falou assim: pastor, eu queria que o senhor orasse por aquele mendigo ali. Aí ele falou assim: depois a gente vê. Olha só essa história. Depois a gente vê. Aí ele falou assim: tem a minha amiga que é dentista, o senhor podia orar por ela? Ele falou: então vamos lá agora? Vamos lá ver? Né? Então é meio complicado isso. Aí sabe o que aconteceu com ele? Ele falou assim: Cláudia, eu fiquei tão mal. Eu senti que ele fez, discriminação entre um pobre e um rico. Gente, isso é horrível, né? Todos somos iguais, não somos nada, né? Não somos nada, apenas pessoas têm mais oportunidades que as outras, mas perante Deus nós somos iguais, né? Olha só, ouça-me, meus queridos irmãos, Deus escolheu gente pobre aos olhos do mundo para ser rica na fé. Pode ver, tem gente que é riquíssima na fé e é pobre. Tem poder na mente, não tem a mente fraca, né? E é rica na fé, tem uma fé violenta. E o reino dos céus lhe pertence, pois essa é a dádiva que Deus prometeu àqueles que o amam. Olha só que lindo, né? E, no entanto, vocês desprezaram o homem pobre. Vocês não percebem que geralmente são os ricos que perseguem, né? Vocês não percebem que geralmente são os ricos que perseguem vocês e os arrastam aos tribunais? Olha pra você ver, esse vírus aí, isso aí é de gente rica também, né? Porque pobre não tinha como ir lá na China, lá naqueles lados lá na Europa, pegar e trazer. Não tem dinheiro para sair do país, né? Então isso foi doença de rico, né? Foi lá, pegou o vírus e trouxe aqui para os pobres. Então, olha só o que a Bíblia fala, né? No entanto, vocês desprezaram o homem pobre. Vocês não percebem que geralmente são os ricos que perseguem vocês e os arrastam aos tribunais? E grande parte das vezes são eles que riem do nome honroso que vocês invocam. Sabe qual é o nome honroso aqui? O nome de Jesus. Tem gente rica que debocha. Olha o que ele fala, Tiago, olha só. E grande parte das vezes são eles que riem, difamam, né? Difamam o nome honroso que vocês invocam. O nome de Jesus Cristo, a gente invoca o nome de Jesus.
Olha só, de fato é bom quando vocês verdadeiramente obedecem à lei do reino, pois está escrito nas escrituras: ame o seu próximo como a si mesmo, né? E a gente tem falhado nessa parte de não amar o nosso próximo. Isso é uma ordenança. Ó, a gente tá lendo Judas, a gente leu Filemon, a gente leu 1 Pedro, 2 Pedro, a gente leu tanto livro aqui, todos eles, 1 João, 2 João, 3 João. Gente, todos eles falam de ame o seu próximo como a si mesmo. Eu acredito que Jesus deve ter falado muito com eles essa ordenança. Amem-se uns aos outros. Eu tenho certeza disso. Porque todas as cartas eles falam a mesma coisa. Uma ordem. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas vocês estão quebrando esta lei do nosso Senhor e serão condenados por ela quando tratam os outros com parcialidade. Isso é pecado, fazer discriminação. Ele está falando aqui, ó, isso é pecado, tá vendo? E a pessoa que guarda todas as leis de Deus, mas comete só um pequeno deslize, é culpada como se tivesse quebrado todas as leis. Olha aí, gente, tá vendo? Por isso que a gente tem que ir pelo Senhor Jesus. Se você quer obedecer à lei, né? Toda a lei, mas se você comete um deslize pequeno, aí pronto, já era, quebrou todas as leis. O único que foi perfeito, o único que nos justifica, o único que cumpriu toda a lei foi Jesus. É por ele que a gente vai, né? Olha só. Porque o mesmo Deus que disse, não adulterarás, também diz, não matarás. Portanto, mesmo que não tenha quebrado as leis do casamento por cometer adultério, se você já matou alguém, então já quebrou a lei de Deus e é culpado diante dele. Tá vendo? Um errinho que você fizer já é culpado, quebrou toda a lei. Então, o que ele fala aqui que é só por Jesus mesmo, gente. A gente tem que aceitar Jesus, aceitar o sacrifício, pedir para Deus escrever o nosso nome no livro da vida, perdoar os nossos pecados, abandonar os pecados, né? E assim nós vamos obter vitória. E diante de Deus nós seremos justos, porque Jesus é aquele que nos justifica diante de Deus, né? É aquele que nos reconcilia com Deus. Então, não tem outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos lá. Vocês serão julgados pela lei da liberdade em relação ao que vocês falam e como agem. Tá vendo, gente? Vocês serão julgados pela lei da liberdade em relação ao que vocês falam e como agem, as suas atitudes, o seu falar. Um dia nós vamos ter que prestar conta de cada palavra que saiu da nossa boca, até aquelas palavras inúteis. A gente vai ter que prestar contas um dia, né, diante de Deus. Olha só o que a Bíblia fala aqui. Olha só, pois não haverá misericórdia para com aqueles que não têm mostrado misericórdia. Olha isso é muito forte. Tá vendo? Pois não haverá misericórdia para com aqueles que não têm mostrado misericórdia. Tá alguém ali precisando de misericórdia, você vai lá, né, estende a mão, você mostra misericórdia, né? Mas se vocês tiverem sido misericordiosos, a misericórdia de Deus triunfará sobre o juízo. Olha a chave aqui. Se você for uma pessoa misericordiosa, que socorreu as pessoas, que ajudou o seu próximo, ajudou, sabe? Tudo que tá falando aqui, se você é isso tudo, olha só. Olha o que ele tá falando aqui, ó. A misericórdia de Deus triunfará sobre o juízo. Você não vai ter medo, porque você está seguro em Deus, né? Você é uma pessoa justificada. Olha aí. Aí ele fala assim, queridos irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, se não tiver obras? Olha aí.
Acaso esse tipo de fé pode salvá-lo? Tá falando, né? Olha aí. Tem gente que fala, eu tenho fé, mas cadê as obras? Tem que ter obra. Olha o que ele fala aqui, ó. Queridos irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé se não tiver obras? Acaso esse tipo de fé pode salvá-lo? Olha isso. Se vocês tiverem um irmão ou irmã, aqui entra o amor ao próximo, ó. Se vocês tiverem um irmão ou irmã que está necessitado de alimento e vestuário, e vocês disserem, bem, que Deus o abençoe, de longe, né? Tem gente que faz assim, que Deus o abençoe, e aqueça-se e come bem, e depois não lhe derem roupas ou alimentos, de que adianta isso? Né? As obras vêm disso, de você amar o próximo, de você ajudar a pessoa. Você vê um irmão, uma pessoa ali precisando de alimento, precisando de um vestuário, né, frio, e você chega ali, sabe, gente, eu tenho hora que eu fico pensando nisso, porque existe muitas pessoas que precisam de comida, de alimento, e pessoas que até têm condição, até aquelas que não têm condição, se elas começarem a dar, a doar, Deus vai prover na vida dela para ela continuar tendo para ajudar o próximo. Tem gente que não consegue entender isso. Quanto mais você ajuda o próximo, mais Deus vai te dar condição para você continuar ajudando o seu próximo. Então, quando você vê uma pessoa necessitada, precisando de uma ajuda financeira, precisando de um vestuário, uma roupa, precisando de uma comida, vai lá, faça isso. Sabe, você está emprestando a Deus, você está honrando a Deus que criou aquela pessoa, e Deus vai te abençoar de maneira tremenda. Olha só o que a Bíblia diz. Mas se a pessoa não fizer nada para o seu próximo, nem para o seu irmão, que adianta ela falar que tem fé em Deus, se o próprio Deus, o nosso Deus, o caráter do nosso Deus fala, ama o teu próximo como a si mesmo. Ele está falando para a gente amar o nosso próximo. E quando a gente não ama, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se a gente não faz isso, então a gente não está adorando o verdadeiro Deus. Então, quem é que a gente está, né? Que o pessoal está falando aí? Tem alguma coisa errada, né? Não sei. Olha aí. Portanto, vocês veem que não é suficiente apenas ter fé. Não é. É também preciso que façam o bem para provarem que a têm. A fé que não se manifesta por meio de obras é morta. Então, quando a fé e a obra, ela anda juntas, né? São duas companheiras. Você tem fé, você faz a obra. Vamos supor, eu amo louvar a Deus. Eu tenho fé no louvor a Deus, que Deus recebe aquele louvor. Então, o que eu fiz? Eu comecei a orar. Comecei a buscar e o Espírito Santo me deu louvores. Então, o que eu fiz? Deus preparou tudo para mim e eu gravei as minhas músicas. Ainda tem muitas músicas para serem gravadas. Então, o que acontece? Isso é uma obra. É a minha fé de ter visto aquela obra antes, né? E eu via o clipe da música Filho, eu vi. Então, isso é uma fé com obra. É igual, vamos supor, eu vejo uma instituição, né, carente, tá ajudando ali os mendigos, os pobres. Aí eu vou lá e ajudo, oferto ali, eu levo alguma coisa lá. Isso é obra, né? Você tá amando a Deus e amando o seu próximo. Isso é obra, é frutos, né? Por quê? Porque você tem fé em Deus, porque Deus falou para nós através de sua palavra que foi liberada através da Bíblia, né? Que nós devemos amar o nosso próximo e que a nossa fé tem que vir acompanhada de obras, porque se não for, gente, não tem nada, isso aí não é fé, é tudo, não tem nada. Olha só o que ele fala aqui, ó. Mas alguém poderá argumentar, você acha que o caminho para Deus é pela fé sem nada mais?
eu tenho as obras. Ó, alguém poderá. Você acha que o caminho para Deus é pela fé sem nada mais, e eu tenho as obras? Ora, eu digo que essa pessoa mostre sua fé sem as obras, né? Ela está mostrando a sua fé sem as obras. E eu, pelas obras, mostrarei a minha fé. É isso que o mundo tem que ver na igreja. É isso que o mundo tem que ver em nós que somos cristãos, né? O mundo tem que ver pelas nossas boas obras a nossa fé em Jesus e em Deus. É isso que o mundo tem que ver. E muitas das vezes não está tendo testemunho, não está tendo obras, né? É por isso, olha só. Vocês creem que existe um único Deus? Ora, lembre-se que os demônios também creem nisso e tremem de terror. Ó homem sensato, quando finalmente você compreenderá que a fé sem obras é inútil? Até quando, né? Ele está falando, até quando, né? Quando finalmente você compreenderá que a fé sem obras é inútil. Tem que ter obras. Você não se recorda de que até mesmo o pai Abraão foi declarado justo por causa das suas obras? Foi. Quando estava pronto para obedecer a Deus, mesmo que isso significasse oferecer seu filho Isaque para morrer no altar? Quando vocês veem, olha só, como vocês veem a sua fé e as suas obras agirem juntas. Quando vocês verem a sua fé, as suas obras agirem juntas, a sua fé foi aperfeiçoada pelas suas obras. A nossa fé aumenta, é aperfeiçoada pelas obras. Quando o povo olha para você e fala, olha, ali vai uma mulher de Deus que tem obras. Ali tem um homem de Deus que tem obras, as obras acompanham ele. Ele é uma pessoa justa, piedosa, ajuda as pessoas, tem misericórdia. Essa pessoa tem Deus na vida dela. Porque, gente, falar por falar, todo mundo fala. Mas sabe como que você vai conhecer uma pessoa? Pelas obras. Jesus falou isso. Como que você conhece a árvore? Pelos frutos que ela dá. É pelas obras. Talvez pode ter muita gente falando mal de você e fazendo aquela baderna que for, mas as suas obras estão falando o contrário, estão testemunhando que você é uma pessoa de Deus, que você é uma pessoa que Deus ama, que você é ungido, que você é agraciado por Deus. Mesmo que tenha gente que fale mal, que fale horrores, mas as suas obras estão testemunhando para você que você é de Deus. As suas obras aperfeiçoam a sua fé em Deus. Por isso que a gente tem que ter obras. Eu venho aqui para ler a palavra de Deus com vocês. Isso aqui é uma obra, né? É uma obra. Por quê? Porque eu creio na palavra, eu creio que essa palavra vai transformar a sua vida, eu creio que essa palavra transforma, muda, cura, liberta. É tudo o que a gente precisa, é a palavra de Deus. Então eu venho aqui e leio a palavra com vocês. Olha só. E assim aconteceu tal como as escrituras dizem. Abraão creu em Deus e o Senhor o declarou justo. E ele até foi chamado amigo de Deus. Que privilégio, né? Você ser chamado de amigo de Deus, né? Ali vai um amigo de Deus, uma amiga de Deus. Olha só que lindo, né? Vejam, portanto, que uma pessoa é salva pelo que ela faz e não somente pela fé. Tá vendo? Raabe, a prostituta, é outro exemplo disso. Ela foi justificada por causa do que ela fez quando escondeu os espias, os mensageiros. Ali ela fez uma obra, né? Olha aí. E os mandou embora em segurança por uma estrada diferente. Tal como o corpo está morto quando não há espírito nele, assim também a fé está morta se não for acompanhada
por obras. Gente, que ensinamento, que tremendo isso, né? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então hoje nós aprendemos isso, nós aprendemos que não podemos fazer acepção de pessoas, que não tem rico, não tem pobre para Deus. Nós aprendemos que a nossa fé tem que ser acompanhada de boas obras para que o mundo possa ver a glória de Deus nas nossas vidas. A gente aprendeu que a gente tem que fazer o bem, nós somos guerreiros da luz, somos de Cristo. Então nós temos que fazer o bem para as pessoas e amar o nosso próximo, assim como o Senhor Jesus falou. Espero que quando você sair dessa quarentena, que você volte com o coração mais quebrantado, né? Você volte com o coração mais cheio de amor e olhando para os pobres, olhando para os mendigos, olhando para aquelas pessoas que precisam, e você seja misericordioso para estender a mão e ajudar. E eu tenho certeza que Deus vai se agradar e vai te ajudar muito mais. Você sabe como você é feliz? Dando. Mais dando do que recebendo, sabia? Então eu tenho certeza que hoje a sua vida mudou por causa da palavra de Deus. Fiquem com Deus e amanhã eu volto com o capítulo 3 de Tiago. Tchau, tchau, gente. Fico com Deus.